paz do Senhor. Vamos lá, mais um devocional no livro de João. O devocional de hoje encontra-se em João 6, do versículo 41 até o 59, que diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conheces o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim, pois, o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, esse texto bíblico ele fala muito sobre alimento. As nutricionistas elas costumam dizer que a sua comida diz muito sobre você. Se você tem uma alimentação saudável, você consequentemente tem um corpo saudável, suas funções biológicas, suas enzimas, né, seus neurotransmissores vão estar funcionando bem, sua mente vai estar boa, seu corpo, né, os seus hormônios que interferem no seu humor, eles vão estar bem se a sua alimentação é uma boa alimentação, alimentação saudável, equilibrada. E esse texto ele fala muito sobre nós. Eu gostaria de destacar o versículo 57, a parte B, que fala: Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu pergunto, para quem você tem vivido? Você tem vivido para os seus próprios desejos? Você tem vivido para ter uma identidade na sociedade? Você tem vivido para que as pessoas pensem que você é uma pessoa descolada, que as pessoas pensem que você é uma pessoa legal, que para você ser bem aceita no seu trabalho, para você ser bem aceita, sei lá, na sua igreja, na sua casa, na sua família? Ou você tem vivido para Deus? E o que me chamou muito a atenção e que me confrontou muito, porque às vezes a gente quer ser alguém, a gente olha as outras pessoas, poxa, eu queria ser como aquela pessoa, uma bênção, vários dons e talentos, aquela pessoa tem intimidade com Deus, a gente percebe na fala, na atmosfera em que ela se encontra, a gente já sente a presença de Deus, então a gente quer ter isso também. Mas a gente não procura se alimentar do que aquela pessoa se alimenta.
Jesus fala nesse texto muitas vezes que ele é o pão da vida. Ele compara esse pão ao maná que caiu do céu. E ele diz que as pessoas comeram daquele pão que caiu do céu e morreram, pereceram, envelheceram, né? E vieram a morrer. Mas ele diz que quem come dele não morrerá, porque tem a vida eterna. O alimento que ele dá é um alimento que nos transforma hoje e que a nutrição dele vai até a vida eterna com ele. Ele disse que ele é o pão da vida. Ele disse que quem dele comer não perecerá eternamente. Ele diz que quem dele comer viverá eternamente. Que se não comerdes, você não tem vida, você não tem nutrição espiritual. Ele fala que quem come tem a vida eterna. Ele diz que quem come será ressuscitado no último dia. E ele diz que quem come permanece em mim e eu nele. E eu pergunto mais uma vez: qual tem sido a fonte da sua alimentação? É muito bom a gente ouvir devocionais, pregações, ir a cultos. A gente às vezes se pega vivendo a experiência do que aquela pessoa viveu. Mas na realidade, quando ela testemunha a experiência que ela viveu, não é nem 50% do que ela realmente viveu de intimidade com Deus. E esse texto, ele está suscitando isso. Se alimente de Cristo. Se alimente da palavra de Cristo, da Bíblia. Tenha um relacionamento com Deus de oração. Escute suas pregações, mas tenha as suas próprias experiências com Cristo. E essas experiências, ela vem do seu quarto de guerra, do seu momento ali a sós, vem do deserto, onde é você e Deus, as suas dores e Ele te ouvindo, te contemplando. Então, tenha esse momento de se alimentar, porque ele não é só um momento de que você vai parar para se alimentar, não, você vai recarregar as suas forças, para que você dê voos com asas como águias, que você ande e não se fadigue, que você corra e não se canse. Porque eu vivi muito tempo assistindo só, me alimentando das experiências dos outros, mas quando eu comecei a parar e a realmente fazer um momento de silêncio, de ler a palavra, de meditar nela, de buscar ouvir o que Deus tinha para me ensinar, o que Deus tinha a me falar através desse texto bíblico, a experiência foi outra. E que eu não consigo lhe dizer aqui em palavras, mas eu te digo que você pode vivê-las pessoalmente, as suas experiências com Deus a partir do que você tem se alimentado. Às vezes a gente é bombardeado por tantos vídeos, por filmes, novelas, coisas que a gente sabe que não, coisas fúteis que não agradam a Deus, que elas fazem a gente perder tempo, elas nos distraem. Um tempo que podia ser gasto, eu me alimentando, tendo um tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, criando mais sensibilidade aos direcionamentos de Deus. Às vezes eu perco tempo com besteiras. E o que eu me alimento diz muito de quem eu sou, diz muito do que as pessoas veem em mim, porque elas não vão ver mais a mim. Elas vão ver o Espírito Santo em mim, forte, nutrido, alimentado na minha vida. Eles vão ver o bom perfume de Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida com essa palavra, que Ele desperte por essa sede e fome desse pão da vida, que é Cristo, que é a palavra de Deus. E eu gostaria de finalizar com uma frase de Hoskins, que diz assim: assim como o Pai comunica vida ao Filho, assim o Filho comunica vida àqueles que se alimentam dele. Que você possa se alimentar da palavra de Deus, de Cristo, do relacionamento com Ele e experimentar experiências maravilhosas na presença de Deus. Amém?